Eu cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus reunida aqui nesta noite com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos em família para adorar o Senhor em espírito e em verdade e para também recebermos dele tudo aquilo que nós precisamos. Neste momento, gostaria de aproveitar que estamos de pé e convidar os amados irmãos a abrirem seus exemplares da Bíblia Sagrada, juntamente com o meu, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 10. Quem encontrou, diga aleluia. Se você não trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode acompanhar a leitura na tela. O texto está à disposição. Diz o texto bíblico: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Podeis vos assentar. Queridos irmãos e amigos, esse texto que nós acabamos de ler, na primeira epístola do apóstolo Pedro, escrita quando ele estava em Roma, provavelmente quando ele estava em Roma, porque ele diz que estava em Babilônia, e essa expressão era usada pela igreja primitiva para se referir, naquela época, a Roma, onde estava a capital do império e que tinha como imperadores ali, no primeiro século, na época dos apóstolos, homens bastante ímpios, né? E ali também, além de ser um centro político, também era uma caixa de ressonância cultural, assim como outras grandes cidades do império, como Alexandria e outras, mas ali você tinha uma caixa de ressonância cultural, tanto de coisas boas como de coisas ruins, de maneira que Roma era chamada de Babilônia. E isso também aponta para o fato de que o povo de Deus se sentia como que exilado no meio daquela perseguição, como quando o povo judeu teve Jerusalém destruída e foi exilado em Babilônia. Então eles se sentiam ali como se estivessem naquela situação, né? A igreja, no caso, formada na época ainda em grande parte por judeus, naquela perseguição que era a primeira grande perseguição empreendida por Roma contra os cristãos. Inclusive, Pedro vai falar muito de perseguição nessa sua primeira epístola e como os cristãos deveriam se portar, se conduzir em meio àquelas adversidades impostas pelo Império Romano. E nesse trecho em especial aqui da epístola, ele está exortando
os crentes a crescerem espiritualmente. Ele começa falando, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, ou seja, deixando essas picuinhas, essas coisinhas que fazem parte da velha natureza e que muitas vezes nos atrapalham, né? Esses fingimentos, invejas, murmuraçõezinhas, malícia, enganozinhos, essesinhos que são raposinhas que vão corroendo a videira, deixando de lado tudo isso e desejando afetuosamente, como meninos novamente nascidos, como novas criaturas que somos em Cristo, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo esse leite da palavra, amém? Vocês então vão crescer, vão se fortificar, assim como uma criança que vai tomando aquele leite, então vai aumentando a sua imunidade. Você sabe que os primeiros anticorpos que a criança ganha da sua mãe, né? Através do leite materno, né? Através do leite materno ele absorve anticorpos de sua mãe e vai então gerando a sua imunidade, que vai sendo desenvolvida posteriormente através desse enfrentamento do seu corpo diariamente com bactérias e vírus no ambiente onde a criança está. Mas os primeiros anticorpos ele herda alguma coisa geneticamente, mas ele também absorve muito pelo leite materno. Quer dizer, quando você está se alimentando do leite da palavra, você vai criando anticorpos, espiritualmente falando, você vai criando uma imunidade, você vai criando força, e você vai crescendo e vai se desenvolvendo, e uma vez desenvolvido, você tem que passar a viver como um sacerdote do Senhor, é isso que ele vai dizer. Verso 3, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Quer dizer, se você realmente experimentou a bondade de Deus e tem vivenciado a bondade de Deus e tem mergulhado nessa bondade de Deus, então você está crescendo. Ele termina o verso 2 dizendo, para que por ele vá descrescendo. Aí no verso 3 diz, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, se você está realmente preocupado em se mergulhar na bondade que você recebeu de Deus, então você com certeza está procurando, desejando esse leite espiritual e se alimentando, se fortificando, e você está crescendo. Amém? E aí no verso 4 ele diz, e chegando-se para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, está falando de Jesus, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a pedra fundamental, a pedra de esquina, mas nós também somos pedras que estamos ali alinhados com ele, estamos juntos com ele, formando esse grande edifício. Não à toa, uma das imagens que aparece nas Escrituras para se referir à igreja é corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Estamos ligados nele, estamos alinhados com ele, estamos crescendo nele. Nessa outra imagem que Pedro traz, ele é a pedra de esquina, é a pedra principal, mas nós somos as outras pedras vivas que estão alinhadas com ele, formando esse grande edifício. E como é que a gente se porta como uma pedra viva, alinhada a ele no dia a dia? De que forma a gente realmente vive essa verdade? Diz ele, quando a gente se coloca como sacerdote de Deus. Quando a gente exerce o nosso sacerdócio santo, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Você é edificado, você está crescendo e você está fazendo parte disso, ligado a Cristo. Para quê? Para exercer um sacerdócio santo. Já falei aqui uma vez e essa noite eu quero enfatizar novamente, sendo que frisando alguns aspectos que na outra oportunidade eu não destaquei tanto, sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Essa é uma doutrina bíblica pouco falada hoje em dia, mas muitíssimo importante, uma doutrina neotestamentária, onde nós vemos que Jesus é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes também, mas não
sumos sacerdotes, porque só temos um sumo sacerdote, como é enfatizado na Epístola aos Hebreus. Esse sumo sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós também temos o sacerdócio para exercer. Assim como no Antigo Testamento você tinha um sumo sacerdote, você tinha sacerdotes, nós temos no Novo Testamento também um sumo sacerdote e sacerdotes. O nosso sumo sacerdote é Cristo. E ele ofereceu aquele sacrifício definitivo para expiação de nossas culpas, para perdão de nossos pecados. Amém? Mas há outros tipos de sacrifícios a serem oferecidos, que não são oferecidos por Cristo, mas devem ser oferecidos por nós. Como sacerdotes, nós devemos oferecer diariamente sacrifícios a Deus. E que sacrifícios são esses? Não são sacrifícios para expiação de culpa, porque esse sacrifício Jesus já ofereceu de forma definitiva. Mas são outros tipos de sacrifícios. Que sacrifícios são esses? No tempo do Antigo Testamento, você tinha vários sacrifícios. Você vê lá o sacerdócio levítico sendo destrinchado na lei mosaica, e você vê que havia vários tipos de sacrifícios, mas basicamente você poderia dividir os sacrifícios em dois tipos. Um tipo de sacrifício era para remissão dos pecados, para expiação das culpas, das transgressões. E outros sacrifícios eram sacrifícios que eram ofertas agradáveis a Deus. Eram sacrifícios que você oferecia não objetivando com ele receber alguma bênção de Deus, mas você oferecia em gratidão a Deus por bênçãos que você já recebeu da parte dele. Se você entendeu, diga amém. Então, no Novo Testamento também temos esses dois tipos de sacrifícios, sendo que o primeiro, Jesus já ofereceu de forma definitiva, o nosso sumo sacerdote, que está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, amém? E que é o mediador entre Deus e os homens, amém? Mas nós somos sacerdotes do Senhor, que através do sacrifício de Cristo também temos livre acesso a Deus. E somos também embaixadores de Deus aqui na terra, levando a mensagem do Evangelho. De maneira que nós temos também um ministério de mediação, no sentido de um ministério de reconciliação, para reconciliar o homem com Deus, não através de alguma coisa nossa, mas através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos apenas portadores dessa mensagem, e a pessoa que crê aplica essa verdade na sua vida, e ele então também recebe Cristo, faz parte desse grande edifício, dessa grande família, desse corpo, e ele também se torna um sacerdote, tendo livre acesso a Deus, também oferecendo seus sacrifícios a Deus, tendo comunhão com ele e crescendo em Deus, e sendo também um embaixador ou uma embaixatriz de Deus aqui na terra. Amém? Então há esses dois tipos de sacrifícios. Mas antes de falar sobre esses sacrifícios, eu não vou me deter tanto neles, porque na outra vez que falei sobre essa doutrina, eu falei bastante desses sacrifícios. Eu quero enfatizar nessa noite algo que eu enfatizei pouco da outra vez e quero enfatizar mais agora, que é a consciência que nós devemos ter do que significa ser um sacerdote do Senhor. E para isso a gente vai para o Antigo Testamento. Para a gente entender isso, a gente tem que se lembrar daquela noite terrível, fatídica, da última praga do Egito. Você se lembra? A praga da matança dos primogênitos. Vamos lá para o livro de Êxodo, para a gente entender bem o que significa essa missão que nós temos que volver os nossos olhos para aquele episódio. Livro de Êxodo, capítulo de número 11. Deus anuncia a matança dos primogênitos. Verso 4, disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá.
mas contra todos os filhos de Israel nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Aleluia. O Senhor preservou o seu povo. Mas como é que deu-se essa preservação? No capítulo 12, eu não vou ler aqui, mas vou sintetizar a instituição da Páscoa. Deus diz para o povo celebrar a Páscoa e o povo deveria comer pães asmos, pães sem fermento. Eles deveriam comer não só naquele dia, mas durante 7 dias. E eles deveriam comer ervas amargas também e um cordeiro, que não deveria ser cozido, ele deveria ser apenas assado. Ele não poderia ser comido nem cru, nem cozido, mas apenas assado. E esse cordeiro ele deveria ser morto horas antes, para depois ele ser assado para ser comido à noite, em família, ali na casa, de portas cerradas. E quando esse cordeiro estava sendo morto, era extraído o seu sangue, se pegava com a bacia o seu sangue e depois se espargia nos umbrais das molduras das portas das casas, onde o cordeiro seria comido, o sangue do cordeiro. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor, o texto diz o destruidor, no momento, depois diz o próprio Senhor, na maior parte das vezes em que a coisa é mencionada, diz que é o próprio Senhor, ele passou na frente da casa e viu o sangue espargido, ele então não entrou para ferir ali, ceifando a vida do primogênito daquela casa, do primogênito ou dos primogênitos daquela casa. Então veja, nós temos aqui uma figura importantíssima de Jesus, que é esse Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa, amém? Como diz Paulo escrevendo aos crentes em Corinto, ele é a nossa Páscoa, né? Ele é o Cordeiro Pascual. Inclusive Jesus morre na Páscoa e não é por acaso. Deus institui a Páscoa e Jesus morre na Páscoa. No mesmo dia que o Cordeiro era morto, ele foi morto. Ele era morto horas antes ou no mesmo dia, um dia antes, enfim. E Jesus, ele é morto. E através do seu sacrifício nós temos também livramento. Somos libertos do pecado, libertos da condenação eterna. Temos nova vida em Cristo. Mas veja, isso se nós nos apropriarmos do que ele fez por nós. Se nós nos apropriarmos do seu sangue, do seu sacrifício. Ok? Ou seja, não bastava você ter o cordeiro morto. Era preciso você pegar o sangue dele e espargir na sua casa, na porta da sua casa. Ou seja, Jesus morreu, dando assim toda a provisão para a nossa salvação. Então, tudo que você precisa para a sua salvação já foi feito. Mas é preciso que você se aproprie disso, você creia. Você se aproprie do sangue de Cristo. E quando você se apropria do sangue de Cristo e ele é aspergido em sua vida, então você tem vida em Cristo, é liberto do pecado, liberto da condenação, a bênção de Deus repousa sobre a sua vida. Amém? Mas veja, além disso, o cordeiro tinha que ser comido. Isso fala o quê? Da comunhão que temos que ter com ele. Jesus disse, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Né? Você tem que comer da carne e do sangue dele. Né? Ou seja, você tem que comê-lo. Isso fala de quê? Isso fala de comunhão diária. Você tem que ter comunhão com ele diariamente. Então, não basta o cordeiro ter sido sacrificado, é preciso que o sangue dele seja espargido em nossas vidas. Isso significa o quê? Você aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tudo isso nós fizemos aqui. Eu creio que temos só crentes aqui. Se não tem uma pessoa que ainda aceitou Jesus, esse é o momento de você tomar essa decisão. E se alguém está nos assistindo nessa noite que ainda não tomou a decisão para Cristo, aproprie-se da obra de Cristo na sua vida, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, liberto de tudo que perturba a sua vida,
É assim que afirma a palavra de Deus, é o que Deus tem feito na nossa vida e o que Ele quer fazer também na sua vida. Aleluia. Mas além disso, é preciso que você tenha comunhão com Ele. Amém? Comer dele significa ter comunhão com Ele. Mas agora vamos para um outro detalhe. Depois que isso ocorre, Deus diz o seguinte. Vamos para o capítulo 13, versos 1 e 2. Deus diz o seguinte. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Está afirmado aqui, e temos outra passagem também aqui no Êxodo, em que isso é reafirmado, e Deus vai dizer: olha, uma vez que eu poupei vocês, vocês que foram poupados passam a ser meus. Todo primogênito que foi poupado pertence a mim. Para quê? Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era fazer de todos estes sacerdotes, e aliás, todos da tribo de Israel. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é Deus dizendo a Moisés o que Moisés deveria falar aos filhos de Israel. Deus está dizendo aqui que o povo seria uma propriedade peculiar dele, uma nação santa, um reino sacerdotal. E é isso que é evocado por Pedro. No texto que nós lemos, ele está dizendo que esse desejo de Deus expresso aqui em Êxodo 19 para com o povo de Israel começou a ser cumprido na igreja. Na igreja. Deus queria que todo o povo de Israel fosse formado de sacerdotes, fosse um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. E aí Pedro vai dizer: vós sois nação santa, povo adquirido. Ele está evocando aqui a passagem de Êxodo 19, versos 5 e 6. Está dizendo: vós sois sacerdócio real. Real aí não é real no sentido de verdadeiro, é real no sentido de realeza. Vós sois um reino de sacerdotes. E você vai ler lá em Apocalipse sendo dito mais de uma vez, que nós seremos reis e sacerdotes reinando com Cristo na terra. Amém? Então, ele faz de nós um reino sacerdotal. E ele queria isso para todo o povo de Israel. Mas Deus então adiou isso. Ele resolveu não fazer com todo o povo, começando pelos primogênitos de todo o povo, que pertenciam a ele desde que ele os poupou naquele episódio da instituição da Páscoa, relacionado à 10ª e última praga do Egito, que foi a praga da matança dos primogênitos em toda a terra do Egito. Deus, então, ele adia e ele resolve instituir, então, só os levitas. Vamos ver isso? Números, capítulo de número 3. Verso 11. Números 3, verso 11. Deus diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Vou repetir. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Verso 13. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. Deus disse: olha, os primogênitos são meus.
Mas eu quero fazer uma coisa diferente agora. Em vez de eu tomar todos os primogênitos para começar com eles o meu reino de sacerdotes, que eu quero fazer do meu povo um reino de sacerdotes, eu resolvi adiar isso e pegar só um povo dentro do povo, os levitas. E aí Deus pede para Moisés contar o número dos levitas. Verso 14, a continuação da nossa leitura aqui do capítulo 3 de Números. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. De 1 mês para cima, ok? E aí vem a contagem deles todos, tal. E o verso de número 39 vai dizer: todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22 mil. Repita comigo, 22 mil. O número de levitas, ok? De homens. Aí agora, verso 40. E disse o Senhor a Moisés: conta agora todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Então agora ele manda contar todos os primogênitos das tribos de Israel, que pertenciam ao Senhor. Ok? Por que não foram contados também os primogênitos dos levitas? Porque no caso agora, os levitas foram contados como um todo, não só os primogênitos. E Deus quer fazer uma troca dos primogênitos todos só pelos levitas. Ok? E aí eles contam, e quando terminam de contar, o texto vai dizer no verso 43, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes, dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Repita comigo, 22.273. Quantos foram de levitas? 22 mil. Quantos foram de primogênitos das demais tribos? 22.273. Aí olha o que aqui Deus vai dizer. Verso 44. E falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 45, toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, porque 22.273 menos 22 mil sobram 273, né? Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras os ciclos. 5 ciclos cada cabeça. Se você multiplica 273 por 5, vai dar quanto? 1.365, não é? E aí você tem, então, nos versos 49 e 50. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Verso 51, e Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, dessa forma, os primogênitos todos deixaram de exercer o sacerdócio, que eram eles que exerciam o sacerdócio, para começar o reino de sacerdotes, e ficou sendo só os levitas. Mas veja, a partir de agora os levitas são do Senhor. Né? E olha que o negócio foi bem rígido com eles, porque, por exemplo, eles não podiam ter terra. Na partilha da terra, cada tribo tinha a sua terra, e os levitas não tiveram terra. E aí eles olham para Moisés e dizem, e nossa terra? E nossa porção de terra? E Moisés diz, a vossa porção de terra é o Senhor. Eles passaram a viver em vilas espalhadas nas 12 tribos de Israel. Eles não tiveram a sua terra própria, da tribo de Levi, mas eles viveram em vilas espalhadas nas 12 tribos e passaram a viver exclusivamente para Deus. Mas tudo isso começou o quê? Com aquele sacrifício lá, que poupou da morte os primogênitos. O que eu estou querendo dizer com isso? Através do sacrifício de Cristo, nós fomos resgatados. Amém?
Nós fomos poupados. Nós merecíamos a destruição, a morte, a alienação eterna, mas fomos poupados. Aí agora Deus olha para você e para mim e diz: você está livre de tudo isso, mas você é meu. Você é meu. E você é meu para ser sacerdote meu. Não é para você viver como você quer. Você vai ser meu sacerdote, minha sacerdotisa, tendo acesso direto comigo e oferecendo, com obrigação de oferecer diariamente sacrifícios agradáveis a mim. Amém? Agora, que sacrifícios são esses? No Antigo Testamento, você tinha aquele incenso que você tinha que oferecer 2 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde. Você tinha aquelas ofertas de manjares, tinha tudo aquilo ali. Não precisa mais isso, né? Graças a Deus não precisa nada disso. Amém? Mas você tem sacrifícios específicos. Disso eu falei da outra vez, agora eu vou repetir, mas de forma muito mais rápida, porque o essencial, eu já falei aqui que essa conscientização que devemos ter de que ser sacerdote do Senhor é uma obrigação, porque nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele, amém? Nós fomos comprados com o seu sangue e somos dele. E temos então uma obrigação, você é dele, você tem uma obrigação. E qual é a sua obrigação? Você tem um privilégio para começar, né? Que é uma honra, agora você é sacerdote do Senhor, você tem acesso direto ao Pai. É como aquele adesivo que colocam no carro, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Mais ou menos por aí, né? Quer dizer, eu sou filho de Deus, né? Eu tenho acesso direto a Ele, né? Você tem acesso direto a Deus. Você pode, nesse momento, concentrar-se agora nos céus e se dirigir a Deus dizendo: Pai, com a certeza de que Ele está te ouvindo e lá no céu está dizendo: diga, filho, estou aqui ouvindo você. Diga, filha, estou aqui ouvindo você. Você tem livre acesso. Amém? O sangue de Cristo abriu o caminho e você tem livre acesso à presença de Deus. Não esqueça isso. Mesmo nos teus piores momentos, lembre-se, Jesus morreu na cruz do Calvário por você e você tem um livre acesso. Você pode adentrar a presença dele, chamando de Pai, derramando a sua alma diante dele, sabendo que ele está ouvindo você, porque você foi comprado com sangue e tem acesso hoje à presença de Deus. Amém? Ele é teu Pai, Ele é teu Pai. Você é filho por adoção através de Cristo. E aí, primeiro sacrifício, Romanos 12, verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que Pedro diz lá? Que nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é que diz aqui Paulo em Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro sacrifício é esse que você tem que oferecer diariamente. O que significa esse sacrifício? Veja que é algo que é racional, ou seja, algo que você tem que fazer conscientemente. E no que ele consiste? Oferecer a si mesmo todos os dias no altar de Deus em sacrifício. Isso fala de quê? De renúncia. Isso fala de quê? De consagração diária a Deus. É você se colocar no altar dele e dizer: aqui estou eu, Senhor, eu sou teu. E você se consagra a ele todos os dias. Amém? Esse é o primeiro sacrifício. Pelo que ele fez por você. Não é para você receber a salvação. Você já é salvo. Você não faz isso para ser salvo, para ter seus pecados perdoados, porque você já teve. Você faz isso em resposta, em retribuição pelo que ele fez por você. Você todos os dias se oferece a Deus, se consagra a Deus. E veja, é um sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício, como o próprio nome diz, né? Havia uma vítima ali, e essa vítima era morta. Mas você é um sacrifício vivo, porque você continua vivo. Nesse sacrifício você não morre, pelo contrário, você está vivo e bem vivo. Amém? Claro, tem alguém que fica como morto, né? Mas na verdade não está morto. Está só ali mortificado, que é o quê? A carne, né? Mas ela
Pode levantar, mas o que é que você faz todo dia? Você está consagrando-se a Deus. Seja intolerante com a sua natureza pecaminosa. Amém? Consagre-se todos os dias a Deus. Seja intolerante com a sua natureza pecaminosa todos os dias. Consagre-se todos os dias ao Senhor. Amém? E qual é o outro sacrifício que você tem que oferecer a Deus? Hebreus capítulo 13. E aqui eu estou encerrando Hebreus capítulo 13. Verso de número 15 e verso de número 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele quem? Por Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, além de consagrar a minha vida a Deus todos os dias, o que é consagrar a vida a Deus todos os dias? É você se entregar a Deus todos os dias, procurar viver a palavra de Deus, encarnar a vontade de Deus para a tua vida todos os dias, procurar viver uma vida de santidade. Isso é o que está escrito lá em Romanos 12:1. É esse sacrifício vivo, consciente, racional, todos os dias oferecido a Deus. E agora o que é que ele está falando aqui? Ele está falando de um sacrifício de louvor. E para que não tenha dúvida do que ele está falando, na sequência ele diz, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, é adorar a Deus mesmo. É adorar a Deus, que pode ser feito cantando, pode ser feito sem música, você apenas na sua oração, adorando a Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Isso chega como cheiro suave às narinas do Senhor. É incenso que você tem que mandar para o céu todos os dias, amém? Inclusive, esse incenso faz com que as comportas do céu se alarguem sobre a sua vida, amém? Adoração, adoração. E o terceiro sacrifício, verso 16, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Veja, sacrifícios agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Como é que começa o verso 15? Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus Cristo a Deus, sacrifício. Aí ele fala do de louvor, mas ele fala no verso 16 também, o da beneficência e comunicação. Beneficência é o quê? É você fazer o bem, né, a outra pessoa. E comunicação é o quê? Não é aqui comunicação no sentido de fala, é comunicação no sentido de compartilhar. Quando você comunica algo a alguém, você está compartilhando algo a alguém. Esse comunicar-se aqui é compartilhar. Inclusive, em outras versões, vai aparecer de forma clara aí que ele está falando de compartilhar. Ou seja, você também oferece sacrifícios agradáveis a Deus, que agradam a Deus, que chegam como cheiro suave às suas narinas, quando você faz o bem às outras pessoas. Amém? Então é isso que ele espera de você. Você crescer em Cristo. E crescer em Cristo, para quê? Para que você seja um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, exercendo plenamente as suas obrigações. E que obrigações são essas? Consagrar-se diariamente a Deus, adorar ao Senhor e fazer o bem às pessoas. Fazer o bem. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Que o que é que nos diz Efésios capítulo 2? Foram coisas que foram preparadas para que andássemos nelas. Ou seja, quando você evangeliza, essa é a primeira grande obra que você tem que fazer, né? É evangelizar. Você recebeu Cristo, você tem que desejar que outras pessoas, na sua família, pessoas próximas a você, tenham também contato com Jesus. Então, fale de Jesus a elas. Mas não só isso, ajude os necessitados, ajude quem está à sua volta, que você tem condições de ajudar, ajude. Interceda, ore por essa pessoa também. Intercessão é algo que faz parte do sacerdócio, né? Você intercede pela pessoa, né? Interceda, assim como Jesus está no céu intercedendo por nós, interceda pelo seu irmão, pela sua irmã. Seja um canal de bênçãos para a vida dele e para a vida dela. Isso você faz quando você está conscientizado do que Jesus fez por você, de que você não pertence mais a você mesmo, a você mesma. Você pertence a Ele, você tem obrigações e você tem que crescer nele. E crescer nele significa alimentar-se dele, comer dele, beber da sua palavra, o leite racional, para que eu me fortaleça na minha vida espiritual, exercendo plenamente, de forma madura, o meu sacerdócio diante do Senhor, que significa consagrar-se diariamente a Deus, adorar a Deus constantemente, e ser bênção para as pessoas à minha volta. Amém? É isso.
Isso é a síntese do evangelho, né? O que é a verdadeira religião? Diz Tiago no capítulo 1. É não se corromper com o mundo e ajudar os necessitados. Não é isso que ele diz? Isso é a verdadeira religião. Ou seja, não se corromper com o mundo, consagrar-se a Deus, né? E ajudar os necessitados. Ali ele fala da viúva, do órfão, né? Que eram as principais preocupações naquela época, no primeiro século, né? Os mais necessitados, né? Os mais pobres. Ajudar as pessoas. Ali ele nem fala da questão da adoração, mas está implícito, né? A adoração é algo que a gente tem que fazer todos os dias, adorar a Deus todos os dias. Amém? Como estamos fazendo nessa noite. Então, não se esqueça, você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem um privilégio enorme. E você não pertence mais a você mesmo, você pertence a Ele. E por você pertencer a Ele, você tem obrigações. E as suas obrigações são essas. Consagrar-se todos os dias ao Senhor. Está em dia todos os dias consagrando-se? Está em dia. Tem dia que a gente está menos, tem dia que a gente está mais. Mas a gente tem sua obrigação diária. Todo dia. Colocar em dia. Consagração ao Senhor. Segunda coisa, que é a nossa renúncia, né? A santificação, a consagração é isso. Né? E segundo, adorar o Senhor. Não deixe de adorar. Não adore a Deus só quando você está naquele dia maravilhoso, acordou bem, animado, bota um louvor lá, sai animado pela casa, sai pela rua animado, adorando a Deus, porque está tudo bem. Não, no dia que também está ruim, adora ao Senhor. Até porque quando está tudo ruim, quando você adora a Deus, então o Senhor, sabe, desenrola tudo que está travado, Ele desembaraça e tudo flui para a glória dEle e a alegria nossa. Amém? Então adore ao Senhor e seja canal de bênçãos. Seja canal de bênçãos. Ore sempre ao Senhor. Senhor, no dia de hoje eu quero ser bênção para as pessoas à minha volta. E que você seja, no teu trabalho, na escola, na família, na rua, onde você for, seja bênção, seja luz no meio das trevas. Amém? Queremos agradecer de coração a você que participou neste vídeo, Senhor, da presença entre nós. Te agradecemos. Convidamos para estar conosco outras vezes nesta igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem oportunidade, faça isso, porque com certeza nós todos necessitamos desta presença em nossa vida. Nossas informações estão neste vídeo. Telefone, se você quiser falar conosco também por telefone, estão neste vídeo. E o Senhor possa te abençoar de tal maneira que você seja um servo de Deus por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.